Olá, seja muito bem-vindo ao programa Você Mais do Hoje News. Como que a ideia de tomar suco de uva fermentado surgiu? Bem, não dá para determinar exatamente onde, como e quando a história do vinho teve início. Na verdade, o mais provável é que essa descoberta tenha se dado em momentos diferentes, em vários lugares do mundo. Mas existe uma velha fábula persa que tenta explicar o caso. Trata-se da história de uma princesa. Isso mesmo, para os persas, quem descobriu o vinho foi uma mulher, que, depois de perder o apreço do rei, sentiu-se tão mal que decidiu cometer suicídio envenenando-se com uma taça de suco de uva estragado. Só que, em vez de morrer, ela notou que, depois de ingerir as tais uvas, seu humor melhorou e depois a princesa conquistou o favor do rei. E assim se deu, para os persas, a descoberta de que uvas fermentadas não produzem veneno, mas sim um elixir poderoso. Por isso, entrevistamos o Eduardo Valduga, que herdou uma herança e tradição de anos. Vamos conferir? Para falar da Casa Valduga, é preciso vislumbrar seus principais valores: trabalho familiar e inovação constante. A criatividade faz parte dos genes Valduga, assim como a determinação e a força de vontade em fazer os sonhos se tornarem realidade. Dona de uma bela história de valores e sonhos passados de geração para geração, a história da Casa Valduga começou com a chegada do primeiro imigrante da família Valduga em terras tupiniquins, no ano de 1875. São mais de 140 anos de história, 4 gerações após a fundação, e a qualidade e seriedade na produção de vinhos ainda permanece intacta. E hoje temos o prazer de entrevistar uma dessas gerações da Casa Valduga. Seja muito bem-vindo ao programa Você é Mais do Hoje News, Eduardo Valduga. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Que honra estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Eduardo, como que começou a história da vinícola? A história da vinícola, eu acho que nós estamos falando do DNA e do sobrenome, né? Valduga vem lá da região do norte da Itália, né? Que tem a conjugação de Vale da Uva. Valduga significa Vale da Uva. Era uma região em que os colonizadores ali que habitavam plantavam sua principal atividade agrícola e de sustentação era a uva. Na migração, a imigração para o Brasil, fugindo da guerra, da fome, dos grandes problemas que ali enfrentavam, migravam então para o sul do Brasil, na região hoje conhecida como a cidade de Bento Gonçalves, antiga colônia de imigrantes Dona Isabel. A principal atividade desde a sua pisa, né, no solo brasileiro foi o pensar em primeira mão, né, a polenta, que era o sustentáculo do corpo, né, para o trabalho, e em seguidinha já o trabalho com as uvas, né, o trabalho do pioneirismo, de transformarmos aquelas selvas que ali haviam prometido algumas coisas que não encontraram e foram construindo cidades,
e hoje transformaram esse lugar tão abençoado num dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. Que bacana. Eu queria que você falasse um pouco, Eduardo, sobre os espumantes. Eu sou apaixonada no espumante Maria Valduga, incrível, e eu queria que você falasse sobre o processo Champenoise e o processo Charmat. Fantástico, obrigado pela oportunidade. Os espumantes, do meu ponto de vista, grandes fortalezas da produção vitivinícola brasileira. Tradicional, nós então existe a toma de espuma, né? Onde a gente fala, a gente gasifica o vinho de forma naturalmente. Nós temos a primeira parte que se obtém o vinho transformado, vem da suco de uva, né? A gente recebe as variedades, principalmente aqui na região sul, nós estamos trabalhando com a variedade Pinot Noir e Chardonnay. Nós tomamos o suco dessas variedades e transformamos em vinhos. Nessa transformação em vinho, o gás carbônico, nessa primeira instância, ele se dispersa no meio, porque os tanques estão abertos. Pelo processo tradicional, o Champenoise, nós adicionamos o vinho dentro de uma garrafa, tranquilo, sem gás. Adicionamos com ele, então, as leveduras e o ingrediente principal que transforma o açúcar, né, em gás carbônico e um pouquinho de álcool para compor, então, o espumante. No método Charmat, como você me pediu, é um processo que acontece num tanque um pouco maior em aço inoxidável. Então, o processo do tradicional acontece garrafa por garrafa. É um ingrediente muito peculiar. E no Charmat acontece de uma forma um pouco, de certa forma, um pouco mais veloz, mas dentro dos tanques de água. Esses dois processos conotam, então, a toma de espuma, que a gente fala, né, ou a gasificação do vinho tranquilo de forma natural. Quando eu estive aí, eu gostei muito quando o Sr. João, que é o patriarca, né, assim dizendo, ele disse que vocês têm uma pessoa que fica girando a garrafa, a mesma pessoa, né? Ela tem que fazer esse processo, né? E aí não pode ser mudado, não pode colocar uma outra pessoa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Fantástico, isso seria continuar nosso processo de elaboração. Então, nós fizemos a adição desses ingredientes na garrafa de espumante, nós obtivemos então a espuma, né, o gás carbônico, nós já estamos com o espumante elaborado. Porém, a complexidade, a elegância do espumante, ela se decorre no mínimo 12 meses de guarda. Então, nossos primeiros espumantes são 12 meses, até os espumantes mais maduros, que levam 60, 72 meses e assim sucessivamente. Após esse período de maturação, a garrafa, então a gente coloca ela de forma, vamos dizer assim, que a ponta da caneta seria a tampa da garrafa. Então nós tiramos e colocamos em estruturas onde a gente quer levar todas as leveduras, todos aqueles sólidos insolúveis dentro da garrafa para o bico. E aí vem a equipe e gira um quarto e sobe um pouquinho o ângulo. Gira outro quarto e sobe um pouco o ângulo da garrafa até que tudo sólido se deslize para o bico da garrafa, onde depois, nós temos o biquinho aqui, ele estaria compreendido com uma quantidade de levedura, sólidos que trariam turbidez para o espumante. Então a gente pega esse biquinho da garrafa nesse momento e coloca num congelador. Com congelador, ele vai congelar somente esse biquinho aqui. Quando a gente tira a garrafa e eleva para a posição normal dela, né? Esse bico está congelado com gelo e com o sólido aí estático. No momento que a gente remove a tampinha, o gelo e o sólido são expelidos da garrafa e a gente completa com o líquido da outra garrafa que vem a seguir. Então nós temos aí
ou o processo de degorgement. E aí nós temos o espumante clarificado, naturalmente, completado e elegantemente fechado com tampa de cortiça. E são maravilhosos. Eduardo, durante a pandemia, o processo de venda e produção de vocês foi afetado? Então, nós estamos lembrando, né? Foi um impacto muito grande, para mim principalmente, porque nós estávamos preocupados com os familiares e, ao mesmo tempo, em março, no período do dia 16 ao 18 de março, quando foi declarada a pandemia, nós estávamos em plena vindima e eu preocupado com a família. Então, as famílias maiores, nós desplaçamos para nossas casas e nós ficamos em operação. Mas era tudo uma incerteza, o turismo estava fechado, os restaurantes, nossos queridos clientes estavam todos fechados. Os distribuidores, havia então o conceito do novo comércio que era o essencial, o novo comércio que era o digital. Então, por graça e por competência, a família se juntou em uma mesa grande. Somamos a todos a equipe de profissionais que eu devo o respeito e a homenagem diária, né, da minha equipe. E em tempo recorde nós nos adaptamos. Então nós fomos até junho, julho com grande perda de mercado, grande perda de comércio, grandes dificuldades em sustentar a máquina que girava diariamente. Mas com uma equipe competente, com uma família comprometida, hoje nós estamos batendo todos os recordes, já estamos com as portas abertas, com todos os cuidados necessários para receber o cliente no turismo, nos restaurantes, nas pousadas. Houve uma mutação muito grande no comportamento dos cuidados com a higiene que vieram para ficar, né? E estamos muito felizes. A gente sempre, então, está no aspecto da resiliência máxima diante dos golpes da vida e o Grupo Família Valduga sai sempre vitorioso. Vocês foram destaque em uma premiação na Espanha, em julho deste ano. Quais foram os vinhos premiados e o que essa premiação trouxe para vocês? Nós tivemos até, Edna, na pandemia, vamos dizer assim, teve um grupo no mundo do vinho que queria continuar trabalhando com as avaliações, foram pegas amostras nossas do mercado e enviadas a concurso, e nós tivemos no ano 2020/21, né, 2020/21, nós tivemos a condecoração no espumante 130 anos Blanc de Blanc, e toda a categoria com o concurso internacional, e ganhamos diante de todos os colegas, né, uma condecoração máxima que eleva hoje o espumante Casa Valduga 130 como um dos melhores espumantes do mundo. Não significa absolutamente nada que somos melhores que os outros. Para nós, sempre nós conotamos que estamos fazendo a coisa certa, estamos no caminho certo das pesquisas, trabalhos e inovação. Na pandemia, eu fui estudar um pouco, né, sobre vinhos brasileiros e achei coisas assim sensacionais. Você acha que 2021 foi o ano dos vinhos brasileiros? Muito bom, é muito gostoso ouvir isso de você, porque não só o 2021 é um novo cenário do vinho brasileiro. Através da pandemia, através do nosso consumidor brasileiro, do brasileiro que está começando a agarrar as suas coisas, o seu patrimônio nacional está se fazendo aproveitar, está se fazendo reconhecer. O vinho brasileiro está desbravando e está alcançando mesas, bares e jantares que pessoas não davam uma oportunidade para aquele momento. E hoje, todas as vinícolas brasileiras estão se destacando no comércio
Por primeira vez na história, somos o segundo produto mais consumido na categoria vinhos do Brasil. Então, primeiro está o Chile ainda, e em segundo lugar está o Brasil. E por essa onda, nós não vamos diminuir os esforços para manter esses níveis de competência, esses níveis de atingimento de mercado e surpreender o cliente. Vamos sim chegar no número 1, com certeza. Eduardo, me fala um pouco sobre os vinhos tintos da Casa Valduga. Qual é o melhor, assim? Qual que é o vinho hoje tinto que vocês sentem orgulho? É uma pergunta bastante difícil, como eu vou falar qual é na minha família, né? É muito difícil essa pergunta. Todos os vinhos tintos são elaborados com excelência. O que a gente faz é fazer um leque grande de vinhos tintos para paladares diferentes. Nós temos vinhos tintos incríveis na categoria mais leve, delicados para o dia a dia, até vinhos super, mega, top, né, encorpados sob critérios de trabalhos, né, envolvidos com barris de carvalho, guarda em adegas dentro de suas próprias garrafas, vinhedos com um pouquinho mais de maturação. A gente deixa os cachos de uvas tintas amadurecerem além do ponto ótimo de maturação. Então nós temos uma vinificação onde a gente elabora vinhos com um pouco de uvas ao ponto e um pouco de uvas sobremaduras, que dão conotações de vinhos super alcoólicos, super astringentes. Mas também temos vinhos de vinificações onde o mais importante a gente verifica os aromas das variedades e suas cores brilhantes. Então, sobre o critério dos vinhos tintos, eu posso relevar que temos para todos os paladares e todos são elaborados com extrema excelência. Um pouquinho sobre a Cabernet Franc. Você acha que é uma uva que se dá muito bem aí com o terroir? Você falou uma coisa muito gostosa. Eu fico muito feliz. A Cabernet Franc foi a primeira variedade de vites viníferas que a Valduga implementou no seu portfólio lá atrás, na nossa linha do tempo. E sempre a mantivemos como referência. Sempre estivemos elaborando os vinhos que referenciassem essa variedade como um vinho de excelência. E hoje está sendo muito reconhecido. Óbvio, né? Passaram-se muito tempo, os vinhedos tiveram uma maturação sobre todos os critérios biológicos, as raízes estão mais profundas, a complexidade em que está se brotando esses cachos, né, são de excelente qualidade e resulta num vinho excelente. O enólogo, né, composto por mim, seu João, Daniel da Lavalle, toda a nossa equipe que sempre constrói vinhos e artes espetaculares, a única coisa que nós temos é não tirar da linha de qualidade tudo que a natureza nos entrega. Então hoje a Cabernet Franc, sim, é uma variedade de destaque, está sendo cada vez mais escolhidas terroirs, né? A gente chama terroir, é um pedacinho de terra que compõe a melhor expressão para aquela variedade. Isso aí. Eduardo, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Muito obrigado, foi uma honra. Deixo aqui meu muito obrigado a vocês por todo esse trabalho de comunicação do produto que é nosso, né, brasileiro, todo esse carinho que vocês têm por nós. E já fica meu convite mais do que de braços abertos, né, a receber todo goiano, todo brasileiro para a vinícola Casa Valduga e ser abraçado por nossa família. Obrigado. Obrigado. E realmente vai ser recepcionado muito bem na Casa Valduga. Obrigada, Eduardo.
Que bacana, né? Aqui podemos ver que conseguimos seguir a tradição de bons vinhos premiados e, ao mesmo tempo, modernizá-los. Como já dizia Paulo Coelho, aceite o que a vida lhe oferece e tente beber de todas as taças. Todos os vinhos devem ser provados, alguns apenas sorvidos, mas outros beba toda a garrafa. E obrigada a você. Até o próximo programa.